Agora, com relação ao amplificador não inversor, vamos olhar aqui a diferença no esquemático. Então, observando, nós continuamos tendo um resistor de realimentação, né, que vai da saída para a entrada inversora. E continuamos tendo o R1 também na entrada inversora. Qual é a diferença aqui, pessoal, agora? Então, a diferença está com relação à posição do negativo e do sinal. Então, como esse circuito é o amplificador não inversor, então o sinal ele vai estar na entrada não inversora, que é a entrada positiva. E aí esse resistor R1 nós vamos ligar no terra. Então essa é a única diferença. Nós vamos fazer uma inversão, que antes nós tínhamos o resistor conectado ao sinal e a entrada não inversora no terra, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, observando aqui a mesma montagem que nós já fizemos para o amplificador inversor, eu fiz uma alteração, eu coloquei aqui um valor par, para que a gente possa observar a tensão de saída com relação aqui às divisões no osciloscópio. Então, vejam aqui a tensão de entrada, né? Tá tudo ok. Então, nós temos aqui 200 milivolts no semiciclo positivo, 200 no semiciclo negativo, totalizando 400. E aqui, na escala aqui de 10 volts, nós temos 1 volt por divisão. Então, na saída, nós vamos ter a multiplicação da entrada por 10 por conta do ganho. Então, aqui nós temos 2 volts mais 2, 4 volts. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a nossa equação vai ser diferente. Então, a nossa tensão de saída no amplificador não inversor, ela é a divisão dos resistores RF sobre R1, só que tem a soma de uma unidade aqui. Então, ao invés de ser 10K sobre 1K somente, vai ser 10K sobre 1K, que dá 10, mais 1. Então, o nosso ganho aqui ele é de 11, certo? Ele é de 11 e vejam que não tem o sinal de negativo, porque o nosso valor aqui do sinal da tensão de entrada está entrando na entrada não inversora. Então, não existe uma inversão de polaridade no sinal, certo? Então, observem que aqui no amplificador inversor, o nosso ganho é exato, certo? No não inversor, nós vamos observar uma pequena diferença no valor, porque o ganho, ao invés de ser de 10, vai ser de 11, certo? Então, eu vou dar o stop aqui. Vamos fazer as modificações, né? Observando aqui no circuito, nós vamos ter apenas uma inversão de R1 e VI. Então, esse sinal que antes estava entrando aqui, ele vai entrar aqui embaixo. Então, eu vou puxar essa tensão de entrada aqui para o pino 3, que é a entrada não inversora, certo? E vou conectar o resistor no terra, conforme o nosso circuito. E aí, esse fio que antes estava aqui, eu vou tirar para não ficar tão confuso e vou puxar, pessoal, por aqui, ó. Ele vai ficar por trás, certo? Vou puxar aqui para a fonte. E aí, vou colocar pink, certo? Então, não tem problema. É só para não ficar tão confuso com relação à montagem, certo? Pronto, somente isso. Vou manter os resistores para a gente fazer a comparação. Então, vejam que a tensão de saída, né? Nós mantivemos os resistores, então a escala aqui do ganho está a mesma. Porém, vou dar um zoom aqui agora para vocês observarem que existe uma pequena diferença aqui. Na verdade, o nosso valor de tensão de saída está sendo 0,2 vezes 11, né? Que vai dar 2,2 volts. Então, nós temos aqui 1 volt por divisão, né? 2,2. Beleza? Então, a diferença é essa, simplesmente, certo? Analisando aqui, mais uma vez, o resistor de saída continua indo para a entrada inversora,
Só que a diferença é que o resistor que antes ia para... Vou mostrar aqui para vocês. Que antes ia para o sinal de entrada, ele vai agora para o terra. E a não inversora que ia para o terra, agora vai receber o sinal de entrada, como está mostrado aqui. E com relação à equação, nós temos a soma de 1 ao ganho e não temos o sinal de negativo. Portanto, nós não temos uma inversão de polaridade, aqui está correto, certo? Então, fazendo aqui uma mudança na tensão de entrada, nós temos aqui 0,5 agora, e aí ele reajusta, né? E vai mostrar aqui essa pequena diferença, que é justamente 0,5 vezes 11. Tranquilo? Que vai dar 5,5 volts, certo? Então, por isso que tem essa pequena diferença. Vou colocar aqui 0,6. Dar o stop aqui, vou dar o start. Então, ele está gerando aí a onda. Vejam que existe uma pequena diferença aqui a mais, né? Ele não fica exatamente na linhazinha da divisão. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui 1 volt. 1 vezes 11, né? Pronto. Então, temos 1 volt aqui na entrada, certo? E na saída, vamos ter 11 volts. E aí, pessoal, eu vou aumentar aqui o valor da tensão de entrada para 3 volts, para a gente observar o que vai acontecer. Então, coloquei aí 3 volts na entrada. Ele vai ajustar. Observem bem o que acontece aqui na tensão de saída, né? A onda aqui é maior, vejam que ele ajustou aqui a escala, né, automaticamente. Só que vejam que nós temos aqui um limite, né? Então, esse limite aqui ele está demarcado pela tensão de alimentação do circuito, que é de 12 volts, né? Numa fonte simétrica, mais 12 menos 12. Então, o máximo aqui que ele pode chegar é 12 volts no semiciclo positivo e menos 12 no semiciclo negativo. Então, vamos observar aqui que nós temos agora 40 volts aqui no eixo, portanto, 4 volts por divisão. Então, vamos somar aqui. 4, 8, 12, né? E para baixo, 4, 8, 12. Então, isso é o que nós chamamos de saturação, certo? Então, ele saturou e não consegue mais amplificar o sinal. Por isso que ele fica quase que reto ali, porque ele não consegue ultrapassar, certo? Então, vejam que se eu colocar 4 volts na entrada, o que vai acontecer? Ó, então, vejam que ele continua aqui saturado, né? Porque nós aumentamos ainda mais a tensão de entrada. Aqui nós temos tranquilamente os 4 volts pico a pico. Vou baixar um pouquinho aqui para 2. Se eu tenho 2 volts na entrada e o meu ganho é de 11, eu vou ter 22, né? 22 está dentro do limite, que é de 24 ao todo. Portanto, eu vou ter 11 volts no semiciclo positivo e 11 no semiciclo negativo. Tranquilo? Então, sem problemas. E se a gente colocar 2,5 volts, né? 2,5, veja bem o que vai acontecer aí. 2,5 vezes 11 vai dar 27,5. Portanto, passou de 24, saturou. Qual é o nosso limite, então, pessoal, da tensão de entrada? O nosso limite da tensão de entrada vai ser 24, né, que é o máximo, dividido pelo ganho, que é 11. Então, eu fiz as contas aqui, deu 2,18. Então, esse seria o nosso limite máximo aqui da tensão de entrada. Então, vejam que não saturou e chegou exatamente aqui em 24 volts. Né? Na verdade, 12 para cima e 12 para baixo. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.